O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, disse ao juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal Ayrton Vieira, que jamais questionou o resultado das eleições e que não faz parte da guerra ideológica. As declarações estão registradas em ata da audiência de custódia, a qual Torres foi submetido, depois de ser preso pela Polícia Federal, em 14 de janeiro. O Ministério de Justiça e Segurança Pública foi o primeiro ministério a entregar os relatórios da transição. Eu jamais questionei resultado de eleição, não tem uma manifestação minha nesse sentido. Eu fui o primeiro ministro a entregar os relatórios, afirmou. Essa guerra que se criou no país, essa confusão entre os poderes, essa guerra ideológica, eu não pertenço a isso, eu sou um cidadão equilibrado, e essa conta eu não devo. Ainda na audiência de custódia, Torres afirmou que jamais daria condições para os atos terroristas ocorridos em Brasília. A Procuradoria-Geral da República protocolou, nesta segunda-feira, 23, uma denúncia contra um dos participantes dos atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília. O documento aponta que o acampamento em frente ao quartel do Exército, em Brasília, era uma associação estável e permanente, com estrutura semelhante à de uma vila. Anexo ao documento, uma grande quantidade de imagens que mostram inúmeras estruturas no local, como teatro de fantoches, massagista, feira, atendimento médico, além de uma tenda religiosa, de acordo com o UOL. Mais 54 pessoas foram denunciadas, nesta segunda, por envolvimento nos ataques às sedes dos três poderes. Todas deverão responder por incitação ao crime e associação criminosa. Ao todo, o órgão já denunciou 98 participantes das ações criminosas em Brasília. Somente na primeira leva foram 39 suspeitos de depredarem o Senado Federal e, na segunda, 5 pessoas que estiveram envolvidas nos ataques. Os pedidos ainda devem ser analisados pela Justiça. O medo de ser preso assim que o pai, Jair Bolsonaro, deixasse a presidência, fez com que Carlos Bolsonaro embarcasse rumo a Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, na véspera do Natal passado. E, agora, o filho 02 do ex-presidente não tem previsão de retorno ao Brasil, mesmo tendo que cumprir mais 2 anos de mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em conflito com a madrasta, Michele Bolsonaro, Carlos teria optado por não ir ao encontro do pai, que também fugiu para os Estados Unidos. Ele está na Flórida. Está isolado após divulgar o vídeo golpistas nas redes sociais do pai, que foi incluído na investigação por incitação aos atos terroristas, e lista vários motivos para temer a volta ao Brasil. O principal deles é a paranoia constante que Carlos alimenta sobre o risco de morte dele próprio e de parte do clã, em especial Jair Bolsonaro, principal propagador da tese de que Adélio Bispo dos Santos, autor da facada em Jair na campanha de 2019, agiu a mando da esquerda. Carlos tem medo de voltar ao Brasil, sem a segurança dos agentes federais, que cuidam da família do presidente. Sofrer ataque. Bolsonaro alegará ser preso político e se dirá alvo de perseguição caso Alexandre de Moraes determine sua prisão. O ex-presidente insiste não ter incorrido em nenhuma prática criminosa. Bolsonaro afirmará, caso alvejado, sofrer perseguição por conta de suas posições quando presidente. Ainda não está claro se o discurso ficaria no campo da retórica, ou se seria usado para pedir asilo político. Também nos Estados Unidos, Anderson Torres retornou ao Brasil e se entregou após ter a prisão decretada por Moraes. A tese de prisão política já foi usada pelo principal adversário de Bolsonaro, em circunstâncias diferentes. Há não muito tempo, Lula se dizia perseguido pela Lava Jato. As condenações, no caso do atual presidente, acabaram anuladas pelo STF. Outro ponto citado por aliados de Bolsonaro para contestar eventual prisão seria a inconstitucionalidade do inquérito dos atos antidemocráticos. A alegação é que o fato de o STF ter agido de ofício, em vez de provocado, deslegitimaria a investigação. Como a coluna informou, seguranças que atuam para Bolsonaro nos Estados Unidos lhe recomendaram não voltar ao Brasil nos próximos dias. Essa postura é contrária à esperada pela classe política, que pleiteia o retorno do ex-presidente ao Brasil para liderar a oposição a Lula.
O general Ricardo José Nigri foi nomeado como secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Na prática, ele agora é o número 2 do ministro-chefe do GS, I. Gonçalves Dias. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta segunda-feira, 23, e é assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Defesa, José Múcio. O presidente Lula está na Argentina. O então secretário executivo era Carlos José Russo Assunção Penteado. Ele passará a situação de adido ao gabinete do comandante do Exército. Nigri, segundo Ricardo Noblat, do Metrópolis, era chefe de missões de paz e aviação, e inspetor-geral das polícias militares, e é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Ele também foi oficial de gabinete do ex-comandante do Exército Eduardo Vilas Boas, entre 2016 e 2019. O DOU também traz a troca de postos entre Marcius Cardoso Neto e o general Carlos Feitosa Rodrigues. Cardoso Neto foi nomeado para a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GS, e ele, que ocupava a assessoria de Planejamento e Gestão do Departamento-Geral do Pessoal, foi substituído por Rodrigues, que deixa a secretaria. Um novo setor será desmembrado e retirado das mãos do GSI, a inteligência, a cargo da ABIN, que deve ficar subordinada diretamente ao Gabinete da Presidência da República, debaixo do nariz de Lula. A maior parte do contingente da ABIN é de militares e todos no Planalto sabem que o órgão também está contaminado, e em grande parte a serviço do bolsonarismo. A iniciativa de retirar a ABIN do GS, e já foi comunicada pelo presidente ao general Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, que é atualmente o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A medida foi a única possível para acabar com o GS, e, que na prática segue existindo, mas sem as suas duas principais funções, nomeadamente a segurança presidencial e coordenação dos serviços de inteligência. Se finalmente levada a cabo, a ideia deve tornar o órgão apenas uma burocracia de Estado, sem muitas atribuições, o que anularia muito a possibilidade de novos focos